O termo hippie vem do inglês hipster, que quer dizer cultura negra. A palavra apareceu pela primeira vez em um artigo jornalístico de 1965, nos Estados Unidos. Os hippies são, antes de tudo, uma tribo política e de contracultura. Surgiram nos Estados Unidos nos anos 60, que vivia a Guerra do Vietnã. Eles se opunham principalmente ao militarismo, nacionalismo, patriarcalismo e ao capitalismo. Em suma, aos valores da classe média da época. Dentre as bandeiras que levantavam estava o ambientalismo, a emancipação sexual, o socialismo libertário, o intelectualismo, os direitos civis e a igualdade. Mas seu principal lema já era um difundido paz e amor. Os hippies chegaram a formar comunidades nômades, que viviam em comunhão com a natureza e praticavam o amor e o prazer livres. Nessa época, o consumo de drogas, principalmente maconha e LSD, foi comum entre os jovens, como forma de experiência meditativa. Tinham um estilo próprio. Usavam roupas velhas e surradas para se opor ao consumismo. Também deixavam os cabelos e barbas longos, moda que foi difundida pelo musical da Broadway Hair, espetáculo que também foi responsável pela massificação da cultura hippie. Alguns hippies adotaram também o rastafarianismo, religião jamaicana que cultua já. Daí vem a cultura dos dreadlocks e as cores tradicionais, verde, amarelo e vermelho. Um grande propagador do movimento Rastafari foi o conhecido Bob Marley. Foram muitos os artistas que também se destacaram como ídolos da cultura hippie. Entre os mais famosos estão Janis Joplin, Bob Dylan e Jimi Hendrix. No Brasil, tivemos artistas como Zé Ramalho e Raul Seixas. No viés cultural, um grande marco de que os hippies haviam se tornado uma tribo de influência foi o Festival de Woodstock, que consagrou todos os seus valores. O marco do festival foi a crítica política feita por Hendrix, ao subir no palco e tocar o hino dos Estados Unidos em meio a milhares de pessoas que se opunham ao governo. A Feira da Praça da República começou como uma pequena feira de selos. Com a chegada de colecionadores de moedas e hippies, o evento cresceu e se transformou num espaço voltado para artes e artesanato. Hoje, a Feira da Praça da República acontece aos domingos e reúne dezenas de comerciantes. A maioria dos artigos é vendida pelos próprios produtores, proporcionando contato direto entre os artistas e o público em geral, que podem comprar os produtos por um preço mais barato. Quando chegamos lá, achamos um grande centro comercial, mas nada que se parecesse com o que entendemos como hippies. Alguns dos feirantes nos ajudaram a entender a diferença entre a feira e o que a tribo realmente é. Aqui é uma feira de artesanato. Sempre foi de artesanato. Sempre foi de artesanato. Os hippies que vocês tratam, eles estão lá do outro lado, ó. Estão pra lá? Sentados no chão. Entendi. Lá são os hippies mesmo. Entendi. Que não é hippie, né? Porque o hippie mesmo não existe no Brasil. Ai, Aqui, os hippies do Brasil são artesãos. Os hippies que vocês eram dos Estados Unidos. Eles são ricos, né? Eles não são pobres, os hippies mesmo. Então, mas esse artesão da Meu marido era hippie. é? Ele viajava para tudo quanto era canto do Brasil, do mundo todo. E tipo, o que você acha que caracteriza um hippie no Brasil? São as pessoas que ficam nas feiras mesmo? Os hippies no Brasil, as pessoas não respeitam eles direito, né? Por causa que o verdadeiro hippie, ele é artesão. Porque o hippie, ele não copia, ele faz. E tem muitos artesãos que ele copia. Eu mesmo sou uma copiadora. Eu vejo em você um tipo de uma coisa bonita em você, uma bijóia, essas coisas tudo. Eu fico na minha cabeça, chego em casa e faço. Então isso não é criativo meu, é porque eu copiei de outra pessoa. Mas o próprio verdadeiro hippie, ele não é copiador, ele faz o próprio trabalho dele. E qual é a diferença desse hippie americano que você fala e do hippie brasileiro? O hippie brasileiro é artesão, filho. É artesão. E o americano? Os americanos são hippie mesmo, porque eles viajam. Ah, porque eles Eles viajam. viajam por tudo quanto é lugar do mundo. Então eles são tipo ciganos. E eles próprios fazem o trabalho deles. Trabalha aqui na feira? Aqui há uns 25 anos mais ou menos. 25 anos. E você se considera hippie? Por causa da... Quando era mais novo, o chip era muito considerável, né? Era as coisas primeiras no mundo, né? Inclusive a música daquela época era só melhor do mundo até agora, né? Quando fomos ao outro lado da rua, começamos a conhecer um pouco mais da cultura hippie.
Entramos em contato com vendedores da pedra, como nomeavam a calçada que vendiam seus artesanatos. O vendedor Armando dos Santos, de 32 anos, nos ajudou contando um pouco de sua rotina. Saber por que você se considera hippie? Porque eu me considero hippie é porque eu me identifiquei, né? Com a arte, né? Na verdade. E aí eu fui fazendo, aprendendo e hoje isso aqui é minha profissão e minha vida, né? Trabalhar como hippie. Então, pra você ser hippie é essa coisa diretamente ligada à arte, a produzir artesanato. Artesanato. Legal, Eu considero isso, né? O hippie é isso aí. Um artesão hippie. isso é legal. E como é que é o seu dia a dia com isso? Você trabalha todos os dias? Todos os dias, de domingo a domingo. E você passa sempre aqui, você vai pra outros É, lugares? sempre aqui. O lugar é aqui, em frente às Casas Bahia, aqui embaixo, aqui, né? Na Barão Tapetininga. É os lugares que eu fico. E dá pra tirar uma renda disso? Tipo, dá pra se manter? Dá, com certeza sim. A gente faz o que gosta e ganha o Isso que é troco. importante. Né? Ajuda tudo, né? O útil ao agradável. A gente faz os artesanatos, né? Manual. Outra pessoa que nos ajudou foi Eduardo. Nascido no Rio Grande do Sul, hoje com 32 anos, ele trabalha vendendo a sua arte desde os 24. Contou que acredita principalmente que ser hippie é uma filosofia de vida. Esse conceito de hippie, de dele fazer o artesanato, acaba se confundindo hoje com outra coisa? Acontece, muitas vezes. Com o que você acha? Porque tem muita gente que pensa, ainda vem da nossa formação de hippie, né? Esses caras são drogados, são isso, são aquilo. Não é isso. É que nós somos de um povo que pensa de outra maneira. Não pensa na sociedade normal, entende? Tem coisas pra nós que pra nós é natural. O povo não é, o povo não entende. Tipo o quê? Pra nós o quê? O consumo da cannabis é ativo. Isso daí é uma coisa pra nós é natural. Já vem da antigamente. É uma coisa disseminada, faz parte, né, da ideologia. E quantas coisas fazem parte dessa ideologia, dessa cultura hippie? Além do artesanato, da cannabis, tipo... essa parte de música, o jeito que vocês pensam, não sei. A gente expressa ele no reggae. Por meio deste trabalho, concluímos que os hippies se polarizaram muito entre os anos, e hoje o ponto de união é o comércio feito na rua, sendo cada um responsável pelo seu próprio trabalho. São uma tribo urbana que busca uma vida tranquila, mantendo até hoje a filosofia da paz e do amor.